é Israel. Até mesmo por uma questão de retribuição pela defesa dos norte-americanos durante as assembleias da ONU que defenderam ali, né, a volta dos judeus para aquela terra. Sim. Então, eles se mantêm aliados aos norte-americanos desde aquela época. Tá? Já, por exemplo, o Irã tem muito apoio, por exemplo, da antiga União Soviética, que hoje é a atual Rússia. Né? Aliás, existem alguns que defendem que possivelmente o Vladimir Putin, né, ex-KGB, poderia estar por trás desses ataques do Hamas, nem que seja para fornecer armas ou coisa parecida, ou treinamento, porque isso tira o foco da guerra, né, da Rússia e a Ucrânia. Eu até escrevi recentemente, né, coloquei lá no meu Instagram, né, que é isso que o terrorismo faz. Né? Meu Deus. Grande parte da Ucrânia, ali dos ucranianos também são judeus. Sim. Na Ucrânia tem um problema também, né? Porque na Ucrânia também tem neonazistas, né? Então é bem complicado. O Zelensky ali. É bem complicado. A Ucrânia ela tem os dois lados, né? Ela tem judeus. Que vem lá de trás, né, do nazismo, né? Mas, então é isso. Os Estados Unidos, é muito interessante para eles manter Israel como aliado e ser sempre um defensor do Estado de Israel, porque ele tem bases dentro, né? Então, você veja que imediatamente, né, aos ataques do Hamas e a declaração de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os norte-americanos mandaram 3 porta-aviões, inclusive o maior do mundo, né? Que tem lá... Isso incomodou muito o Vladimir Putin. Por quê? É um aviso dos Estados Unidos para o Irã, por exemplo, que é o mais interessado nessa guerra. Então, falou, olha, já estou colocando aqui, né, a minha base de apoio, porque se vocês atacarem, nós também vamos. E a Rússia é aliado com o Irã. Sim. Só que a Rússia agora ela está numa outra guerra, então não é interessante para entrar nessa guerra agora. Isso. Aí a gente entra numa questão, pastor Luciano, pastor Johnson, que isso são sinais da volta de Cristo. Eu estava com essas interrogações aqui, né, nas entrelinhas. Que associação podemos fazer do que está acontecendo com a igreja, com Israel? É sinal de quê? É sinais das profecias, dos cumprimentos proféticos do que Jesus profetizou em Mateus. O que é que a igreja tem a ver com isso? Um teólogo muito renomado, não vou citar nome por ética, mas ele chegou ao absurdo de dizer que Deus não tem mais nada com Israel, porque Deus tinha para fazer a favor da nação de Israel. Deus já fez, o negócio de Deus agora é com a igreja. Então ele cometeu um grande erro, não é? Um grande erro. Sim. Só para vocês terem ideia, 7 vezes na Bíblia, Deus é chamado do Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 202 vezes o Senhor Deus é chamado de o Deus de Israel. Então, Israel jamais pode ser destruído. Apesar de ser menos de 4%, né, da população ali. Agora, qual é o papel de Israel nessa guerra, no cenário profético? Não é? É bom dizer aos irmãos que sempre houve guerras, desde o momento em que eles saíram do Egito e começaram a ter guerra com os inimigos no deserto, até entrar na terra de Canaã. Lá tinha gigante, também teve guerra para tomar posse da terra de Canaã, somente Josué e Caleb entraram, não é? E as guerras não pararam. Quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, ele chorando, ele olha para Jerusalém e ele diz uma frase, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas do Antigo Testamento. Os profetas que te são enviados. Quantas vezes eu te quis agasalhar debaixo das asas, como a galinha faz com seus pintainhos, mas não quiseste. Todavia a tua casa ficará deserta até o dia em que eu virá dizer: Baruch Rabab Shem Adonai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus diz isso, Jesus está com saudade de João Batista, que acabara de ser morto, que te mata os profetas. Ele está se referindo tanto aos profetas do Antigo, como o profeta João Batista, não é? E aí vem, o pastor Johnson já, com certeza, né, eu cheguei depois da hora, mas o pastor Johnson já falou sobre 70 anos depois de Cristo, pelo filho de Vespasiano, general Tito. Quando eles iam saindo, e aí alguém gritou, ainda as muralhas. E para se cumprir a profecia de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra, eles voltaram e derrubaram tudo.
E aí Israel sempre teve guerra. Agora, tudo isso é uma forma de disciplina, né? Daniel, capítulo, entrando um pouco assim na escatologia, se vocês me permitem, pastor João. Pode entrar. Daniel 9, obrigado. Daniel 9, 24 ao 27, vocês podem ler aí? Daniel 9. Daniel 9. 24 ao 27. 24 a 27? Quer que ler aqui, pastor? Pode ler. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. Olha aí. E expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Exatamente. E selar a visão e a profecia. E ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. 27, né? Isso. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Por umas que é o anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Muito bem. Então, a profecia do Vale de Ossos Secos também tem 3 cumprimentos proféticos, né? O primeiro cumprimento já se cumpriu, a primeira etapa, que foi quando eles vieram da Babilônia, 70 anos, né? E aí o profeta profetiza ali 3 vezes, né? Carne, né? Fala de economia, tendões, pele, fala da parte agrícola de Israel. Mas a terceira parte da profecia do Vale de Ossos Secos ainda está para se cumprir, e vai se cumprir no reino milenar de Cristo na Terra. Agora, a grande tribulação, obviamente, nós somos assembleianos, nós somos Pré-tribulacionistas. Nós não cremos. Há quem diga, chega o absurdo de dizer, os aliancistas, né, eles chegam a nos atacar e dizer que a doutrina do arrebatamento é uma farsa, não tem base bíblica. Como não tem base bíblica? Eu queria ler outro versículo, 1 Tessalonicenses, que vai falar também do anticristo, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, Lucas. Tem muita pergunta. Lê o versículo 2, pra gente só para separar o que está acontecendo da igreja. Sim. Não é? Porque as pessoas estão dizendo assim, pastor Johnson, meu Deus, isso é sinal da vinda de Cristo. Olha, não é sinal da vinda de Cristo. Isso aí é o princípio das dores. Perfeito. Jesus disse que haveria guerras e o que mais? Rumores de guerra. Nação contra nação. Mas ele disse, não vos alarmeis. Que ainda não é o fim. E ouvireis de guerra. Está tendo guerra. E rumores de guerra. Mas não vos alarmeis. Não entre em pânico. E a igreja, ela não tem nada a ver com isso aí. Porque o tratamento de Jesus com a igreja, com a sua noiva, nós não somos o Israel de Deus, nós somos a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja do arrebatamento. E Paulo vai dizer aí que o Espírito Santo está detendo o anticristo. Então digamos que o anticristo já está no cenário mundial, já está no meio, mas não pode se manifestar. Entendi. Enquanto o Espírito estiver, porque fica sem anexo. Já pensou? O anticristo aparecer com o Espírito Santo na Terra? Então, a noiva, então não tem como. O anticristo só aparece no momento em que... Quando a igreja fosse tirada, assim como João, ele viu no capítulo 4 do Apocalipse, ele disse, depois destas coisas, porque a igreja aparece no capítulo 1, no capítulo 2 do Apocalipse, no capítulo 3, e João como representatividade da igreja. Perfeito. E depois, a igreja não aparece, a igreja só vai aparecer no capítulo 19, descendo, com vestes de linho, vindo das boldas do Cordeiro. Então você não encontra a igreja. Aí quem são os eleitos do Apocalipse? Quem são os mártires? Vai morrer muita gente, mas também vai ter muita salvação no período tribulacional. Por causa da pregação dos anjos e por causa da pregação das 2 testemunhas. Os anjos, eles vão sobrevoar nações
que nunca ouviram falar do evangelho. E a mensagem dos anjos vai ser: temei a Deus e dá-lhe glória. É por isso que aí também, pastor, é interessante você falar isso, que muitos dizem assim que enquanto o evangelho não for pregado... Muito bem, muito bem. Então, esse versículo, mentira, eu até tá? marquei aqui, Lucas, 3 versículos, pastor, que eu passei a vida inteira interpretando errado. Isso é interessante. Que é esse. E este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, a todas as nações. Então virá o... Só que nós não podemos... podemos pegar esse versículo e condicionar o arrebatamento com esse versículo. Exato, que é o que muitos falam. Jesus não está falando... Desse arrebatamento. Não está falando que o evangelho tem que ser pregado para acontecer o arrebatamento. Ele está falando de vinda, que é parousia. O arrebatamento é o harpazo. Eu costumo dizer que é um sequestro glorioso, porque é um rapto. Seria no piscar... É iminente. É iminente. O arrebatamento é iminente. Quando você não se espera. Exato. Então, assim, não falta mais nada para Jesus arrebatar a sua igreja. Outros sim. Então não existe essa condição? Não, porque o evangelho vai continuar sendo pregado com a saída da igreja daqui. Perfeitamente. Aí então vai é vir o fim. A igreja não está aqui. Porque Jesus vai salvar muita gente no período tribulacional. Não é mais pela graça. Nós estamos na dispensação da graça. Mas a Bíblia diz que aqueles que não negarem. Haverá condições, não é? Ser batizado no batismo literal da morte, que é quando aparecer o anticristo, que é árabe, porque o anticristo fará incursões, e nessas incursões que ele faz de Israel para as nações árabes, o terror do Oriente vai apavorar o anticristo. Então, do primeiro selo para o segundo selo, tem um espaço de tempo de 3 anos e meio. 3 anos e meio. Quando o segundo selo, o bicho vai pegar mesmo na abertura do segundo selo, que aparece o árabe, que é o falso profeta, então, com a espada, o anticristo. E as cabeças vão ser degoladas. Então já temos uma e aí o anticristo vai quebrar o pacto de paz com Israel, com as nações, por causa do terror do Oriente, do árabe, do falso profeta. Muito bom. Caramba. Então, essa condição, 1 Tessalonicenses capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós deveríamos ter uma segunda parte, né, pastor? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 em diante. Ninguém de maneira alguma vos engane, Sim. porque não será assim. Ele está falando, da parousia, que é a vinda dele pública com a igreja, 7 anos depois do arrebatamento. Sim. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, Sim, que é o anticristo. Que está ligado com Daniel, o primeiro capítulo que você leu. O filho da perdição. Continua? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Ali é um ataque ao templo de novo, pastor Johnson. Ele vai sentar no templo querendo ser Deus, parecer Deus. Continue. De sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse templo não entra na cronologia da história dos templos e tabernáculos da Bíblia. Jesus vai destruir esse templo. Quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, no cavalo branco, e ele pisar no Monte das Oliveiras, que era o lugar preferido dele, mas também o lugar da grande humilhação do Senhor, ele vai descer exaltado ali. Quando ele colocar o pé ali, vai ter um terremoto, vai mudar a topografia da terra. E aí vai estar havendo, não é o Gog e Magog. Gente, tem gente falando, tá dizendo que já está dizendo que isso aí, gente, isso é uma guerra aí, como o pastor Johnson já falou aqui, com muita propriedade. Vai ter primeiro o Armagedon, que vai ser a terceira guerra mundial, literalmente, o Armagedon. Tá certo? E Jesus vai vir... A igreja vai estar na terra quando tiver... Não, ela vai vir com Cristo, porque faltando 7 anos para a cidade chegar, Jesus arrebata a igreja, nos recepciona nos ares, que não é esses ares aqui, é os ares lá do terceiro céu. E a cidade continua descendo, como se ela fosse arrebatada para dentro de um comboio que desce em alta velocidade. Mas não vai ter impacto de choque. A gente vai subir na mesma velocidade que a cidade desce. E faltando 7 anos para a cidade se posicionar... Aí vai cair muita coisa, né? Vai ter uma guerra tremenda no capítulo 12, versículo 7 de Apocalipse. O Miguel tá muito doido para pegar o Satanás. Desde a época da briga do corpo de Moisés, lembra? Porque Miguel queria acabar com ele ali. Gente, você não vai ver na Bíblia, nem no livro de Jó, Deus medindo queda de braço com Satanás. É verdade. Não, é só um anjo resolve a parada.
E aí o Miguel vai sair com a espada, agora eu vou pegar ele. Aí vai empurrar ele lá de cima, vai cair estrela, vai cair tudo, o sol vai se apagar, a lua vai se transformar em sangue, porque a cidade está descendo. A cidade, ela está vindo descendo com a igreja dentro. Quando Jesus pisa no monte, segundo Zacarias, né? Ele desce no Monte das Oliveiras, vai ter um terremoto, vai mudar, metade de um monte para um lado, e ali no Vale de Jezreel, vai dar acesso a uma grande planície, vai se cumprir o Salmos 46. Eles vão olhar para cima, vão dizer, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Olha a poesia. Pelo que não temeremos. Ao que Israel, o verdadeiro Israel, hein? Está quase sendo destruído, Aí ele, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações ele tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os... Aí essa expressão que é arpu, né, que é aquietai-vos, né, rendei-vos. Deus vai dizer, se rendam. Eu sou Deus, ser exaltado sobre as nações, ser exaltado sobre... Eles vão dizer, o Senhor dos exércitos está conosco. Certo. E quando Jesus entrar montado no cavalo branco, ali pelo Golden Gate, que é o portão dourado, onde ele entrou anteriormente montado no jumentinho, ele vai arrebentar. E aquele cemitério ali, pastores, os mortos já vão se ressuscitando e ainda entrando na cidade com ele. Quando a passada que ele der, os mortos já vão se levantando ali. E aí ele vai vir para pelejar por Israel. Porque quem peleja por Israel não é Estados Unidos, não é nenhuma das nações, é Deus. E Deus está atento. Agora, qual é a nossa... Jesus disse, olhai para a figueira. Eu não me importo com as guerras que estava vendo. Mas Israel é o relógio de Deus. É o relógio de Deus, gente. Tá? Continua a leitura aí, não sei se o tempo... Versículo 5. Vamos para cima. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Sim. E agora? Vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então tá aí, ó. O anticristo não pode aparecer no cenário mundial e se declarar como Messias sem antes a igreja não for tirada do cenário da terra. Assim como João saiu, Deus tirou ele do cenário, disse assim, ó, eu vi uma voz como de trombeta e uma porta aberta no céu. E a primeira voz me dizia assim, ó, sobe aqui. Isso é uma tipologia tremenda do arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15:51 também, né? Eis que vos digo um mistério. Porque o arrebatamento não é a segunda vinda, tá? O arrebatamento da igreja não é a segunda vinda. A segunda vinda é depois. O arrebatamento não entra na segunda vinda. A segunda vinda é uma só, que é com a igreja. O arrebatamento é um mistério, é um rapto. É quando o nosso Eliezer, que é o Espírito Santo, tirar a sua Rebeca e levar para o seu Isaac, que é Cristo. Mas vocês não deram nenhum amém, deixa pra lá. Meu Deus, eu quase falei línguas aqui, pastor. Gente, eu falei, quando o pastor Luciano pegar o ritmo, ele esquece, vai embora. Muito bom, hein, pastor? Mas então, então, pastor, permita-me, então, essa guerra é o quê? É sinal de quê? É sinal do princípio das dores. E vai se intensificar, pastor. Cada dia mais. Vai se intensificar. Pode até dar uma trégua, mas vai continuar, porque a crise mundial vai chegar. E o anticristo vai aparecer. Alguns dizem que foi Emmanuel Macron, outros já disseram que é o Jared, o genro do Donald Trump, né? Enfim, mas ele não vai aparecer assim. Um diz que é o Lula. Para quem não sabe, o genro do Donald Trump, ele que fez esse acordo entre os árabes e os israelenses. Olha a influência do camarada. É um rapaz novo, é um homem novo, mas muito influente no cenário internacional, muito influente. Ele entra nessas reuniões aí desses árabes e tudo mais. É impressionante muito o discurso dele. E muita gente não sabe disso. Né? Qual que é o nome dele? É o Jared, alguma coisa, né? O Trump sai com a... Como é que fala? Então veja só, mas Paulo diz aí, Lucas, no desfecho da leitura, que o anticristo ele vai aparecer com todo sinal, com todos os sinais e prodígios da mentira.
Hoje o mundo se alegra mais com a mentira do que com a verdade. Então ele vai aparecer já fazendo sinais e maravilha mesmo, para o povo crer que ele é o Messias. O anticristo em três faces, vamos dizer assim, né? Em três condições. Ele tenta imitar a Trindade de Deus. Sim, né? O anticristo, o diabo, o Satanás, ele tenta imitar a Trindade de Deus. Isso aí. Né? O anticristo, a besta, o falso profeta, né? Mas são todos demônios. Um outro versículo a gente interpretou errado a vida inteira, né? É aquele: se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Lembra disso? Está em Mateus. Só que esses dias que Jesus está falando, que se não é exatamente as 70 semanas de Daniel. Nós estamos na 79ª semana. O relógio de Deus está parado. Com a saída da igreja, aí começa a funcionar. Aí entra na 70ª semana, na 70ª semana mesmo, que é a última semana. Sim. Né, que é semana de anos, não é? É semana de anos. Digamos assim agora que a gente... confundiu ali o Isaac. Digamos assim que nós, a igreja, não veremos o anticristo trabalhando e só ele sendo derrotado. Não, porque nós não estaremos aqui porque tem os eventos que nos esperam. As bodas do Cordeiro, a igreja vai trocar de roupa. Nós só vamos ver ele sendo a derrotado. entrega dos galardões. Isso é interessante, né, pastor? Porque o tribunal de Cristo. Enquanto na terra estiver acontecendo a grande tribulação, nós estamos lá. Nas bodas. Pessoal que está nos acompanhando aí, nós da Almadeb somos da Assembleia de Deus, nós somos pré-tribulacionistas, mas não quer dizer que isso é de fato, é o que nós acreditamos, correto, pastor Luciano? Aí é como eu falei, nós temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 22 da declaração de fé das Assembleias de Deus e o capítulo 24 falam da escatologia bíblica que nós acreditamos. E dentro da declaração de fé das Assembleias de Deus, ela segue exatamente essa linha que o pastor Luciano está colocando. Né? Perfeito. A primeira vinda de Cristo já aconteceu, ele veio pessoalmente, né? E a segunda vinda de Cristo vem em duas fases. Perfeito. Então, a segunda vinda de Cristo, né, para a igreja, no arrebatamento, depois para Israel. Para Israel, as nações. Que pode ter pessoas que chegaram nesse vídeo de paraquedas e... Só que assim, a doutrina do arrebatamento é uma doutrina bíblica. Ele está lendo aí, ó. Ele leu. Dois textos tremendos. Tá? Não é uma ideia de John Nelson Darby. Não é uma doutrina montada como os aliancistas dizem. Não é uma doutrina só que está na declaração de fé. É uma doutrina bíblica. Por exemplo, 1 Coríntios 15:51 é o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4:13 é o arrebatamento da igreja. Esse texto fala da parousia e tem mais. Posso ler? Posso ler, meus irmãos? Tem algum problema? Não, Quando ele procura ali, o John Nelson Darby, ele era inglês, né? Sim. Ele é do século XIX, nasceu no ano 1800, lá em Westminster. E ele é um dos protagonistas da teologia do dispensacionalismo. Né? Então, a escatologia baseada no dispensacionalismo, que são as 7 dispensações, né? Ou administrações da parte de Deus. Estamos na graça, estamos na sexta, né? Sexta. Então, essas 7 dispensações serão as administrações de Deus, ou os períodos que Deus determinou, conforme você comentou, até os últimos dias. Né? E como o pastor Luciano mesmo disse, segundo a teologia dispensacionalista, então nós temos como base Daniel capítulo 9, que divide ali nas 70 semanas. Então nós estamos naquela lacuna entre a 69ª e a 70ª semana. Para quem não está acostumado com essa linguagem, né? As semanas significavam anos, né? Anos. Na linguagem dos hebreus. Então, já se cumpriu 483 anos dos acontecimentos e faltam 7 anos. Esses 7 anos é o que nós chamamos de grande tribulação. Exatamente. E a igreja não pode estar aqui. Perfeito. Então, assim, quando eu passei a ter o entendimento do arrebatamento, eu nem sabia que existia o John Nelson Darby, nem a doutrina dispensacionalista. Como eu posso dizer... Você foi lendo. Como eu posso dizer que a doutrina do arrebatamento é uma doutrina que não é bíblica? É uma teoria? Não é teoria. Paulo diz aqui, Paulo esperava, mas alguém diz assim, mas se Jesus não veio para os cristãos, para os nossos
primórdios, irmãos, para a igreja primitiva, para aqueles homens que enfrentaram a arena, leões, fogueiras, foram espetáculos para o mundo, não é? Perseguições, enfim. Você acha que Jesus vai vir para essa geração de crentes fracos? É isso que eles dizem. A questão não é essa, a questão que nós precisávamos ser alcançados. Tá certo? E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Vocês creem nisso? Eu Com creio. certeza. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento da igreja. Tá entendendo? E Paulo fala aqui, Paulo separa Israel e a igreja. Ele separa aqui, podemos ler? Claro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 em diante. Posso ler? Pode, fica à vontade. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Isso aqui não é arrebatamento, tá? Isso aqui é a segunda vinda, como ladrão. Ele não vai vir como ladrão para a igreja. Ele vai vir como noivo. Ele vai vir como ladrão para quem é da noite. Vamos lá? Versículo 3. Pois que quando disserem a paz, o anticristo vai estar aqui, ó, a segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, quando ele quebrar o pacto de paz com Israel. Depois de 3 anos e meio, né? Como as dores daquela que está de parto e de modo algum escaparão. Meu Deus. Aí ele fala no versículo 4 para quem? Para a igreja. Ó a separação. Mas vós, irmãos, Paulo chama de intensa expectativa, né? Que é a apocaradoquia, né? Ele diz, a minha intensa expectativa é que eu não sou confundido nisso aqui. Tá? No tratamento de Deus com Israel e com a igreja. E ele diz aqui, mas vós, irmãos, né? Já não estáis em treva, para que aquele dia também não vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha o que Paulo está dizendo. Aos 6, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se à noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Aleluia. Verso 10, lê você. Vê o tremendo 10, o 9 e o 10. Lê aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, Que é a grande tribulação. mas para a aquisição da salvação. Muito bem. Até aí, Lucas. Então, o arrebatamento é uma aquisição do que Jesus fez na cruz. Porque as boldas eram para Israel, mas os principais convidados não foram dignos. E a gente vai assumir a mesa. Eita. Essa daí era para ter pulado. Ó. Essa daí você pula da cadeira Agora, e dá um glória. Veja que interessante que o pastor Luciano, forte. tudo isso ele está explicando. As igrejas tradicionais, históricas, elas defendem o aliancismo, ou teologia da aliança, né? Também chamada de teologia do pacto. Que tem três, basicamente, as principais, elas têm três tipos, elas defendem três tipos de aliança, né? Que é a aliança intratrinitária da redenção, aliança temporal de obras e a aliança da graça. Mas o fundamento do aliancismo, ou da teologia do pacto, é que não existe uma separação da parte de Deus com relação a Israel e a igreja. Ou seja, Israel, ele foi ali até o período dos judeus, como nós contamos a história, e a igreja continuou. Então a igreja é Israel de Deus. Portanto, tudo que a Bíblia fala em termos de Israel para os tempos futuros se refere à igreja, porque a igreja dá continuidade às promessas de Israel, às profecias que foram dadas a Israel. Ok? Então, no pensamento dos aliancistas, da maioria deles, o que Israel está passando hoje nada tem a ver com as profecias bíblicas. Israel hoje É o que dizem. Eles dizem Israel isso. hoje é apenas um país como qualquer outro. Que está E passando o que por eles estão problemas. sofrendo é consequência da política externa deles, ou da política interna. Então, Tem muita gente que acredita nisso. isso. Né? Aí como nós somos tratados? Nós somos tratados como sionistas evangélicos, ou sionistas cristãos, né? Ou seja, nós defendemos o nacionalismo de Israel. Por isso nos apegamos às profecias bíblicas para ficar defendendo enfim, a pátria de Israel, né? O nacionalismo de Israel. Mas, como o pastor Luciano já explicou, né? Nós cremos que Deus tem um tratamento especial Sim. para Israel e para a igreja. Sim. E se Israel, no momento da primeira vinda de Cristo, não reconheceu a Jesus como Messias e ainda aguarda esse Messias,
eles vão ter o tratamento que a Bíblia já prevê, Sim. conforme as revelações que foram dadas. Então, para nós, dispensacionalistas, existe um tratamento diferenciado. A igreja faz a sua obra, né? E Deus tem promessas para a igreja. Parte das promessas de Israel estão sendo dadas à igreja, mas não todas. E outras promessas são unicamente de Israel. Muito bem. Né? Perfeito. Que serão aplicadas, inclusive, né, após a grande tribulação. Isso. Porque Israel, esses judeus que não aceitam, que não reconhecem o Exato. Messias, que é Jesus Cristo, não serão arrebatados, logo passarão pela grande tribulação. E aí virá o livramento quando Jesus descer com a igreja e os seus anjos. Exato. Nós devemos olhar para essa guerra, irmãos, com o seguinte olhar. O anticristo está vindo aí. É. Nós não devemos dizer Jesus está voltando. Não, Jesus não está voltando. Quem está vindo aí é o anticristo. E o cenário já está montado. Sim. Tá? Já está montado. Agora, o arrebatamento, que é eminente, pode ser a qualquer A momento. qualquer momento. Pode ser a qualquer momento. Pastor, não interrompendo, que a gente falou várias vezes sobre dispensações, né? E é interessante a gente relembrar quais que são as 7, né? Veio primeiro a inocência, né? A Adão e inocência. Eva, depois a consciência. Vai me corrigir, né, pastor, Inocência, porque faz tempo. consciência, governo Governo humano, humano, patriarcal, promessa, né? lei, graça que é atual, graça e por e fim plenitude vem o- dos tempos, né? O Nós milenário. estamos na sexta dispensação, que é a da graça. O que acontece no dispensacionalismo, né? Existem fatos bíblicos, né, que estão marcados na Bíblia, em versículos, em passagens bíblicas, que definem de uma para outra. Eu até fiz uma lista aqui para facilitar. Inocência, Adão Né? e Eva. Só para dar o exemplo, né? Olha No aí. caso da Consciência, inocência né? para a Queda. consciência, da criação, a queda é considerado a dispensação da inocência. Então, Muito bom isso aí, a pessoal. referência de Gênesis 1, 27 a 30, né, de 2, 15 e 17, até Gênesis 3, 9 a 13, seria o período ou a dispensação da inocência. Da inocência. A partir daí, depois de Gênesis capítulo 3, Consciência. né, aí vem a consciência, porque o homem sai daquele período, né, do Éden e agora Sai do período vai de- para um Consciente. período de mortalidade, né, submetido ao Tem o conhecimento do bem e do pecado, mal. e agora tem que se arrepender, tem que receber a revelação de Deus para poder reconhecer a Deus, para poder saber qual caminho deve seguir. E aí tem todo o processo, governo humano, patriarcal, mosaico, lei, né? E essa dispensação da graça ou da igreja, ela se iniciou em Atos 2, como nós cremos. Nós cremos que o revestimento do Espírito Santo, a Sim. partir do batismo do Espírito Santo em Atos 2, Feliz a virtude. né, dá início à dispensação da graça, graça. porque nós cremos que ali a igreja está nascendo. Pastor Johnson, se o senhor me permite, vocês lembram do clamor da mulher Ciro Fenícia? Sim, Aquela mulher representa a igreja. Ela é uma cananeia. sim. E vocês sabem porque porque é a única ocorrência da Bíblia que Jesus não- é a primeira vez que o verbo fica calado. É interessante isso aí. O próprio verbo fica calado. E ela está gritando, filho de Davi, porque esse termo, essa palavra messiânica fazia ele parar mesmo. Filho de Davi, ele parava, opa, né? Tô me chamando. Mas ele não parou. Ela estava com a filha terrivelmente endemoniada. E a mulher, nós devemos muito a essa mulher Ciro Fenícia, porque eu passei 25 anos tentando descobrir por que Jesus ficou calado. Agora Para ele testar a fé da Ele mulher? vai ajudar a gente. Não foi para testar a fé da mulher. Ele ficou calado anos. porque ele veio só para judeu, para atender judeu. Exato. Ele não poderia realmente atender aquela mulher. Só que o clamor dela foi tão poderoso que levantou intercessores por ela, né? Os discípulos não estão pedindo, rogando para dispensar ela sem atender. Tá pra atender. Para atender. Que Felipe, alguns pregadores atende equivocadamente disseram, não, os discípulos estavam mandando. Não, os discípulos estão dizendo, atende-a. Pra não ficar feio. não Esse, sei, ela coisa vem assim. como uma louca. E ele parou. Quando ele parou, o relógio de Deus parou lá em cima. Que até então o relógio estava funcionando, da escatologia bíblica Caraca, de Daniel. entendi. E aí, porque ele ficou calado. Aí depois ele olha para ela e fala assim, o pão não é para você, o pão é para eles. Mas eu quero uma migalha. Migalha. Os cachorrinhos, você está vindo como cachorrinho, né? Nesse sentido, que o termo cachorrinho ali é kenarios em grego. É um termo carinhoso, né? Ela veio engateando como... Ela estava sem força, ela sofreu mais. A filha dela estava sofrendo demais. E ela fala, tem misericórdia de mim. Ela se coloca no lugar da filha. E quando Jesus para, O relógio para. o relógio para.
Então, a dispensação da parado até graça hoje. tem muito a ver também. Não é só no tetelestai, não é só também com o nascimento da igreja. Essa mulher, Deu glória. aí ele pegou e falou, mulher, e ela atendeu pela primeira vez uma gentílica. E aí a gente entra. Aí mano, é muito tem a questão forte, do velho. método, né? O pastor Luciano está falando a questão do método escatológico, né? O método preterista, o método histórico, Sim. o método futurista. Nós seguimos o método futurista. Nós olhamos para a escatologia para o futuro. Parte já se cumpriu, mas ainda tem muito para ser cumprido, pelo menos com relação a Israel, por exemplo, né? Aqueles que são preteristas, tudo já praticamente já cumpriu. Né? Então eles olham para as passagens que o pastor Luciano leu e diz, isso se cumpriu no ano 70. isso que eu se ia cumpriu no ano perguntar. 135. Os mesotribulacionistas e Meso. pós-tribulacionistas. Aí você tem dentro dessas vertentes. Queria entrar nessa dúvida. Primeiro tem aqueles que não acreditam no arrebatamento. Tá. Então, já tem aqueles que não acreditam no arrebatamento. Tá? Para você ser pré-tribulacionista. Você precisa acreditar. Ou meso ou mid-tribulacionista, você tem que acreditar no arrebatamento. Perfeito. Né? Então, eu acredito que o pós-tribulacionista ele não acredita. Né? É uma coisa meio que automática para o milênio. Né? Então, a igreja pós-tribulacionista, eles vão passar por toda a tribulação, até o final. Passou. O meso ou mid-tribulacionista vai até a metade, até aquele tempo de paz. Né? No Até os tempo 3 de anos grande e meio, tribulação, né? eles saem. Eles, no caso, veriam o E anticristo. nós assembleianos, né, da igreja pentecostal, cremos que somos pré-tribulacionistas. Cremos que vamos ser retirados Glória a Deus, antes aleluia. da tribulação, dos 7 anos, não no meio dos 7. Tá? E tem aqueles que são amilenaristas. Né? Então, tem o milenarista, que somos nós. A 7ª dispensação nossa é do milênio, que é o reino de Cristo na Terra. Literal. A Bíblia é a mesma, eles só interpretam de uma forma diferente. Exatamente. É Equivocadamente. questão hermenêutica e de interpretação. A hermenêutica Né? defeituosa mesmo. Essa hermenêutica, ela é histórica, ela vem desde os tempos da Reforma, tá? Essa hermenêutica do aliancismo, ela é oriunda da Reforma, né? E de alguns grupos pós-Reforma. A hermenêutica do dispensacionalismo, ou seja, essa hermenêutica que nós acreditamos, né, pré-tribulacionista e tudo, ela vem do século XIX, então ela vem já Isso, pastor. bem depois, já no começo dos avivamentos, né, dos despertamentos, tá? Sim. Lembrando que o primeiro grande despertamento é o metodista, né? Que é ali no século XVIII, né? Na igreja anglicana, então surge o metodismo. Então, no século XIX, surge essa teologia que nós cremos hoje, né? E aí, como o pastor Luciano disse, antes mesmo dele conhecer essa teologia, lendo a Bíblia, ele já teve entendia essa Porque interpretação. tem a escatologia de Jesus e a escatologia de Paulo. Paulo recebeu revelações extraordinárias, principalmente quando ele foi no terceiro céu. E você vê que Paulo fala em minúcias de detalhes sobre o arrebatamento. Então eu afirmo que a doutrina do arrebatamento não é uma invenção do dispensacionalismo e nem uma criação do John Nelson Darby, também não é uma doutrina montada. É uma doutrina bíblica. Tá na Bíblia. Por exemplo, se Deus vai arrebatar 144 mil, que é o verdadeiro Israel, que é a base genética do verdadeiro Israel, Apocalipse capítulo 7, eles são arrebatados para o deserto, para não se contaminar com a marca da besta, porque Deus tem interesse no sangue, no DNA deles. No DNA deles está o DNA dos demais. O anticristo quer contaminar. É por isso que eu acredito, agora eu digo eu. Tá, sua interpretação. Eu agora sim. Eu acredito que a marca da besta vai ser algo injetável. Porque na contagem dos 144 mil tem 2 tribos que ficam de fora. E é dessas 2 tribos que Deus vai levantar 2 testemunhas. Agora, tudo isso que está acontecendo em Israel, Moisés tem uma grande parcela de culpa, né? Vocês lembram que quando faltou água lá no capítulo 17 do livro do Êxodo, e depois tem o livro de Números. Ele feriu a rocha. E aí Deus fala assim, você vai ferir a rocha. Ali é Cristo crucificado. Glória a Deus. Depois, na segunda vez, Deus fala assim para ele, você agora vai falar a rocha. Que seria Cristo crucificado, ressurreto e aparecendo para toda a nação judaica, ele se convertendo. Só que ele não fala a rocha. Ele fere a rocha mais 2 vezes. Quantas vezes? 2 testemunhas são as 2 feridas da rocha. Porque eles vão reviver o ministério de Cristo
As duas testemunhas, por isso vai ter muita salvação na grande tribulação. Não tem como contestar. Eles vão reviver o ministério de Cristo, vão reviver a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão de Cristo. As duas testemunhas. Agora, se Deus arrebata 144 mil para o deserto, por que Deus não pode arrebatar a igreja? É impossível? Se Deus arrebatou Elias, por que não pode? Se teve o arrebatamento de Filipe quando batizou o eunuco, Exato. que é uma tipologia também, a igreja evangelizando, fazendo a obra e depois você é arrebatado. Só completando o que o pastor Luciano está falando, né, eu tinha falado dos processos de interpretação. Então, os métodos de interpretação é o alegórico, é o literal e o analógico. O analógico é como se fosse místico, né? Então, o alegórico, geralmente os aliancistas, eles são mais alegóricos. Então, eles olham para as passagens do Apocalipse e falam, tudo isso aqui é simbolismo, né? É alegórico, não é exatamente o que está dizendo. Israel não é Israel, é a igreja, né? Então, é alegórico. Então, e os processos de interpretação, sim, preteristas, né? Histórico, idealista, que é um tipo de Você místico, vê quantas e futurista. linhas. Até quando o pastor Luciano falou que ele acreditava dos 144 mil, Sim. aquela visão, ela é como se fosse idealista, né? Idealista. Então, são as formas como você pode interpretar, né, dentro da hermenêutica bíblica, a escatologia. Por isso que é tão difícil a escatologia bíblica, né? E aí, dentro do que nós estamos falando agora, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para a rede social, que é o caminho onde vocês mais percorrem, né? E aí vocês vão ver lá os crentes da Assembleia, né, das igrejas pentecostais, tudo lá, pedindo a Deus, orando por Israel, comemorando com a bandeira e tal. Sempre, lógico, que nós estamos pensando também nos palestinos que estão morrendo nessa guerra. Exatamente, usamos os Tudo lados. isso é consequência desse terrorismo. Sim. Né? No último comentário que eu coloquei na minha rede social, eu coloco exatamente isso. Enquanto o mundo está preocupado em responsabilizar Israel pelas vítimas da Palestina, né? O Hamas, grupo terrorista, age nas sombras, né? Atacando os dois lados. Você entendeu? Então, ninguém consegue parar o Hamas, porque o Hamas não segue regras. Né? O maligno não segue regras. E o Hamas não está só na faixa de Gaza, né, pastor? Ele está principalmente na faixa de Gaza. E agora tem o Hezbollah, que ataca ao norte, né? Imagina. Como forma de reforçar os ataques do Hamas. Então... Se Israel dá trégua, levanta a bandeira branca, aí o Hamas cresce. Aí A tendência é essa. Essa é uma matemática muito difícil, tá? É muito difícil, né? Por isso que o pastor Ciro Sanches Ibord, ele concorda com o que o pastor Luciano fala, né? Não é porque está havendo esta guerra que nós já vamos dizer, Jesus vai voltar agora, exatamente. é o arrebatamento. É por causa... Porque o arrebatamento tem muita gente não que tá... tem... Estão fazendo uma escatologia aterrorizante e porque o especulativa arrebatamento não do que tem está acontecendo. Se tiver aviso, não é arrebatamento. Entendi. Não Entendeu? faz sentido. Então, assim... Não é iminente. É verdade. Não é iminente. não estou dizendo que nós não vamos ser arrebatados, não é isso. Nós que não é agora. Não podemos afirmar que esse é o fato do arrebatamento. Pode ser a qualquer momento, Exato. mas isso não Nós é um não sinal sabemos. do arrebatamento, porque para o arrebatamento não tem sinais. Pode ser, Entendi. Isso é sinal Começo da do que Terceira vai Guerra acontecer Mundial? depois do Pode. arrebatamento. Entendi. mas a gente também não tem como afirmar. E talvez a gente pode usar em consideração a questão do arrebatamento, usar as 10 virgens, né? Não, as 10 virgens é uma profecia para Israel, vai se cumprir no reino interessante. milenar. Porque ali não tem a presença da noiva, são as acompanhantes da noiva, são as damas. Mais uma explicação aí. Mas porque a igreja é uma noiva, né? A gente Eita, tem que tomar glória, cuidado com viu? essa Não, definição. a gente A única escuta essa única lição interpretação que do nós Lucas. temos da parábola das 10 virgens é a questão da vigilância. Né? Porque Jesus diz assim, ó, Prudência. estais vós, cingi os vossos lombos, estejam acesas as vossas candeias, esperando quando o seu Senhor voltar das boldas. Então, se ele está voltando das boldas, é porque ele porque já celebrou a aconteceu. boldas lá em cima com Isso é alguém. interessante, pastor, porque talvez é uma Ele linha tá de vindo. raciocínio que ninguém nunca parou para observar. Exatamente. Faz mais sentido. Ele está falando para Israel, estejam cingidos seus lombos, Israel, e acesas as vossas candeias. E esperem o seu Senhor quando ele estiver vindo das boldas. Tem Ele está alguns vindo das até que- boldas com quem? Com a noiva. Tem alguns até que dizem, né, que tem os judeus ortodoxos, os progressistas, e ali é um que está com a lâmpada acesa, outro está com a lâmpada apagada. Tem essa discussão, né?
Mas eu já ouvi muitos absurdos. Já ouvi pregador dizendo que era 50% dos crentes. 50%. Não, é demais. É Meu muita, Deus, muita forçação. A quantidade, misericórdia. Então, Jesus ali, se você for analisar ali a parábola das 10 virgens, né? Como se fosse a igreja, vai virar o Islã, né? Meu Deus. Então é necessário mulheres, esse né? Israel passar por toda essa guerra agora, mas esse não é ainda o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel está na contagem dos 144 mil, são as 12 tribos, né? O pastor deu aqui uma bela introdução. E aí é a partir, porque eles são arrebatados para o deserto no capítulo 7, 144 mil. Eles só vão aparecer no capítulo 14 com o selo de Deus na testa, o nome de Deus, selados e tocando a harpa e o cântico de Moisés. Então eles já vão aparecer com Jesus no Monte Sião, né? Eles vão sumir do cenário, esses 144 mil. E é o verdadeiro Israel. E aí eles são a base genética, eles vão atrair as demais tribos, né? Pastor Luciano, é interessante que uma das questões que se levanta agora, por exemplo, levanta agora não, né? Já se levantou, porque como o aliancismo não considera mais que os judeus, né, daria continuidade a uma promessa específica da parte de Deus, aí o que ocorre? No ano de 1948, o Estado de Israel, ele reaparece, ele ressurge no cenário mundial. Que é um né? dos cumprimentos da profecia do Vale. Isso? Se Israel não tem nenhuma importância a mais, né, para as profecias e promessas bíblicas, por que de repente, quase 1000 anos depois, ele ressurge no cenário mundial como nação soberana? Então, isso só reforça aquilo que nós defendemos. Com todo respeito àqueles que pensam diferente, eu tenho muitos amigos que são dessa linha pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, aliancistas, amilenistas, tenho vários amigos, né? Mas nós cremos naquilo que a Bíblia diz, né? Se a interpretação deles é diferente, amém. A Bíblia é a mesma. Até porque, senhores, a primeira ressurreição, vamos partir desse pressuposto. A primeira ressurreição, ela tem início ali com a morte de Jesus, e aí Jesus faz um trabalho espetacular entre a morte e a ressurreição. Jesus trabalhou mais do que nos 3 anos e meio de ministério, porque no mundo espiritual ele fez uma obra, porque a cruz não é o fim, a cruz foi o começo, é só uma travessia. Ele tinha que passar nas regiões do Vale da Sombra e da Morte. E aí teve uma batalha ali no Calvário, por isso que a terra tremeu, o sol escureceu. Aliás, o centurião... no grego é passagem, né? Isso, pastor, Thanatos. Como é que é? Thanatos, passagem, né? Então Jesus ali fez uma obra espetacular. O centurião romano percebeu, porque a terra não tremeu por tremer, o sol não escureceu. Porque o que Jesus fez no mundo espiritual impactou no mundo físico. É tão forte. E o pai desceu ali também. Os demônios levaram uma surra terrível. Satanás estava em Judas. E aí o corpo de Jesus estava naquele cenário dramático para ser retirado da cruz, que é o momento mais dramático, é a retirada do corpo, porque nenhum ossinho poderia ser quebrado. Imagina os cravos envergados do outro lado da madeira, alguém foi atrás de uma escada, outro foi atrás de uma corda para colocar por debaixo das axilas dele. Desce devagar e agarraram Jesus como quem agarra um troféu ensanguentado para colocar no túmulo. José de Arimateia, Nicodemos se converteu, teve uma grande importância na tirada, ele foi atrás das especiarias, enfim. Mas Jesus no mundo espiritual estava trabalhando, fazendo uma obra espetacular. Por exemplo, ele entrou no céu 3 vezes. A primeira vez que ele entrou lá, o véu não rasgou embaixo porque ele disse tetelestai. O véu rasgou embaixo porque ele já estava lá no tempo da eternidade. É muito rápido. Ele estava lá já derramando sangue no propiciatório em cima da arca original. O véu rasgou embaixo. Aí ele desceu. Quando ele desceu, ele levou cativo o cativeiro. Aí a galera que estava lá... Nossa, glória a Deus, aleluia. A galera que estava uma parte de Hebreus capítulo 11, saiu dos túmulos e ficou esperando ele no túmulo. Esperando ele por quê? Porque ele tinha que ressuscitar no 3º dia. Ele é o primogênito dos mortos. É o protótocostão necron. Ele é o primogênito dos mortos. Vamos esperar ele aqui. Mas por que eles ressuscitaram? É a primeira ressurreição essa, pastor Johnson. Ressuscitou porque Jesus já estava com a chave, abrindo o Hades. Jesus, ele chegou lá ilegal no Hades.
porque todos que chegavam sem lei no Hades era preso. O Hades, o inferno existe, mas não está em funcionamento. Sim. Não tem nada no inferno, só tem enxofre, nem fogo tem ainda. Quem vai inaugurar o inferno é a besta, e o falso profeta e o E anticristo. o inferno é destinado para essas pessoas, para as outras pessoas são destinados O Hades é um lugar de tormento, mas não é um inferno ainda. Perfeito. É uma cadeia pública, vamos dizer assim. Então Jesus foi lá e chegou lá ilegal. Por que ele chegou lá ilegal? Porque ele entrou e saiu. Por que ele entrou e saiu? Porque ele cumpriu a lei, venceu a morte e venceu o pecado. E o Hades não podia prender ele. Glória a Deus. Então, quando ele saiu de lá, ele não saiu só, ele levou cativo o cativeiro. Quem morre hoje não vai mais para o selo de Abraão. O selo de Abraão não existe mais. Quem morre hoje vai direto para o paraíso, que ainda não é o terceiro céu. É o Éden celestial, o Éden original. Então, Jesus levou cativo o cativeiro, é a segunda entrada. Depois, Jesus desce para se encontrar com Maria Madalena, né? Jesus tinha uma dívida tremenda por causa daquela questão do vaso de alabastro. E ela tinha pagado ali mais de 500 denários de adoração, só com os beijos, a enxugada de... Enfim, glória a Deus. Irmãos, E a terceira entrada foi em Atos 1 e 11, né? Quando ele entra definitivamente ali no céu. Então é isso aí. eu estava muito olhando aquele bolo ali. É uma tentação, né? É uma tentação. Não, é porque... É o bolo da avó Penha, né? Eu conheço É de esse bolo. verdade? É de verdade. Então vamos lá. Eu vou dar aqui o meu último... Minhas últimas considerações. Não, por exemplo, eu só queria ler aqui em Josué, né, capítulo 24, verso 13 em diante, diz assim: foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além dos Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agradar a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Aleluia. Veja, Deuteronômio 28, 29 mostra como Israel tinha que se comportar diante de Deus para garantir a promessa e para ser abençoado na terra. Porque existe ali uma bênção condicional. Você recebe a retribuição de Deus. Então, se você agir de uma maneira, você é retribuído de outra forma. Quer dizer, Israel não poderia se entregar às idolatrias e aos pecados desse mundo, não poderia se misturar. Então, Josué aqui está afirmando, né, está mostrando essa aliança. E aí, quando a gente olha para a história de Israel, toda a decadência do povo de Israel, tudo aquilo que eles perderam foi sempre em consequência dos atos que eles fizeram. Hoje não é diferente. O povo de Israel está na sua terra. Mas será que eles estão atentos, né, às ordenanças de Deus? E aí é por isso que vai se cumprir, né, as profecias. Tem que se cumprir. Eu trouxe para vocês um presentinho. Posso dar para vocês? Claro, com certeza. Esse aqui é o hino nacional do Estado de Israel, Hatikvah, a esperança. Tá bom? Aqui, ó. Muito obrigado. Rapaz. Vocês aprenderem a cantar o hino nacional de Israel, tá bom? Porque eles, nas ocorrências que o pastor trouxe aqui, com muita propriedade, eles estavam quase sem esperança. Mas nasceu o hino nacional aí da terra de Israel, que é o Hatikvah, E como que... a esperança. Sabe como é que canta aqui, pastor? Sim, Como Sim. é que canta aqui? me empresta o seu. Aqui, ó, é da direita para a esquerda, tá? Tá, da É direita. Hatikvah, esperança. Depois, eu vou cantar e depois eu vou traduzir para vocês, Beleza, tá bom? perfeito. Mas aqui, ó, Kolodebaleva penima nefesh ichudi chomia ufatei mizra kadima ein letzion tzofia Olo avida tikvatenu Hatikvah batziot harpaim Liriot anchofshi bearzeinu Eretz Sion Virushalayim. Traduzindo.
enquanto no fundo do meu coração a alma judaica palpitar. Os meus olhos no Oriente buscarão a minha pátria, Sião habitar. A esperança jamais morrerá, quase 2000 anos vive está, em ver meu povo livre em vossa terra, terra de Sião e Jerusalém. Eita glória, hein? Nosso podcast vocês Meu vão Deus, cantar, hein? hein? Nossa, top demais, cara. Só falta o Eliabe trazer o violão, né? Muito bom, pastor. Nossa, Estamos muito batendo top. palma, mas é um momento de tristeza. É, momento para de nós, tristeza. né? É triste, nós estamos aqui porque eles estão sendo massacrados. Mas é tudo isso é para nós pensarmos, refletirmos, sempre nos envolvermos com a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre e que essa conversa, esse debate aqui, né, essa discussão, ela sirva, né, Sim. para os nossos irmãos que estão nos assistindo, nesse momento de tristeza, da gente poder refletir. Precisamos tudo isso que está orar acontecendo. muito por Israel. Muito, muito, muito. Certo. É isso aí. Somos muito gratos por vocês aqui no nosso podcast, pelo conhecimento aqui. É muito grato, né, o Lucas? Sem Porque dúvidas. top demais, agregou muito conhecimento, trouxe muita informação. A questão geopolítica e a questão escatológica, assim, sensacional, não tenho o que falar. E o pessoal deixou muitos comentários aqui, a gente não conseguiu Não ir tem lendo ao nenhuma decorrer. pergunta aí? Tem um monte. Vamos ver, ó. Tem o último comentário aqui que foi sobre o versículo que o antes que Cristo venha, o evangelho será pregado em todo mundo. Sim. O irmão disse lá na igreja, que a igreja não seria arrebatada agora. Isso é perigoso. Sim, é uma interpretação errada, porque isso aí não está se referindo à pregação, a igreja aqui na terra, e o evangelho tem que ser pregado para a igreja sair. Não, isso não tem nada a ver com uma arrebatamento. condição, né? Não, isso aí é depois do arrebatamento. O evangelho do reino vai ser pregado, continuar sendo pregado, não pela igreja. A igreja hoje é assistência. O pastor Johnson aqui, numa de nossas aulas de eclesiologia, tá em casa, eu imprimi uma frase dele, muito boa, sobre o que é a igreja na terra. Pode postar hoje. Eu não a sei se o frase do pastor lembra. Não lembro. Eu sei, mas é tremendo. Você escreveu. Eu levei até para a sala de aula. Falei, ó, pastor Johnson, olha aqui essa coisa. A igreja é a agência do evangelho na terra, mas ela saindo do cenário mundial, Deus vai levantar as duas testemunhas, são as duas oliveiras que estão do lado do Pai, no trono, do lado do Pai e do lado do Filho, e a pregação deles vai ser tremenda. Eles vão ter autorização de ordenar os juízos descerem. Eles vão pregar, eles vão ser uma pedra no sapato. Vai ser tão terrível, vai se cumprir o que Joel disse: tocai a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra. Está falando da pregação das duas testemunhas. Porque Joel é Apocalipse, Abacuque, Sofonias, Daniel, Zacarias, Isaías. Certo. Bom, aí Outro versículo que nós interpretamos errado é: outro debate. quem perseverar até o fim será salvo. Não, lógico que nós temos que perseverar, mas essa perseverança é para quem ficar na grande tribulação. Quem perseverar até o fim da grande tribulação vai ser salvo. Sem dúvidas. Tem uma pergunta aqui, Mais pastor. uma. Lê aí, Lucas. O Se nosso, eu não puder responder, um o dos Johnson. nossos líderes, o Zuka, o Everton, ele está perguntando aqui, ó. Mateus 24, cumpriu até que parte? Mateus 24, vamos lá. Eu marquei alguns textos aqui em Mateus 24. Depende de que versículo ele quer saber, né? Porque é a escatologia de Cristo. Cristo está profetizando para Israel aí. Para Israel, exatamente. Pode ver, ó o capítulo 24, versículo 6 ao 8. Posso ler? Pode. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tá se cumprindo Mateus 24. O Mateus 24, Everton, é um pequeno apocalipse. Tá? Interessante. Né? Mas é a escatologia de Jesus aqui. Jesus está falando para a nação de Israel. Então, exatamente Certo. isso. Ouvireis de guerra e rumores de guerra de Isso. Israel, da nação de Isso. Israel, não é do mundo. Do mundo inteiro. Do mundo É o que está inteiro. acontecendo. Jesus Tá. estava discursando para quem naquele momento? Para judeus. Para judeus. Para os Entendi. discípulos, né? Exato. Para judeus. Olha o que ele diz, ó, olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça. É mistério. Mas ainda não é o fim.
tá certo? O fim aqui é importante saber que não tem nada a ver com arrebatamento. O fim é o final da grande tribulação mesmo. Entendi. Tá? Quem perseverar até lá, Antes no do final, milênio. vai ser salvo. Tá. Bom? É eles aqui, mais aqui, ó. Ele diz, portanto, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, tá tendo fome? Tá, Então tá sim. se cumprindo. Peste, tá, terremoto. Enquanto tá Também. tendo guerra aqui, pastor, tá tendo um terremoto ali, matou milhões de pessoas. Sim. Tá tendo maremotos, tsunamis, peste, fome. Lembrando que para quem é pós-tribulacionista, por exemplo, acredita que já estamos na tribulação. Isso. Entendi. A igreja não passará pela tribulação, mas em dores nós nos apresentaremos a ele. É o que vem Como agora, eles que você falou. Em como a dores. maioria deles enxergam, não de forma literal, né, mais alegórico, né, então a hermenêutica mais no sentido alegórico das palavras, ou seja, não é exatamente o que está escrito. Então, alguns históricos, enfim, eles acabam entendendo que boa parte dessas profecias já estão acontecendo. Então, por isso são pós-tribulacionistas. Nós, que somos acreditamos que ficará, né, boa parte das profecias, né, como o pastor Luciano explicou, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, está por acontecer. Sim. É o que vem Sim. agora, mas É o todas que vai essas coisas desencadear são- mesmo quando a igreja sair do cenário. Mas isso já é o princípio, O o início princípio. do princípio, tá? O início do princípio das dores. Então estamos nessa fase. Isso, o início do princípio das dores, tá? Tá. Aí depois do princípio das dores, a igreja será A arrebatada. igreja vai ser arrebatada. E aí começa o Aí o anticristo a reinar. aparece já no cenário, porque o anticristo vai aparecer num cenário realmente muito caótico. Porque ele vai Onde vir a com Porque já moeda- veio o princípio das dores. Aí exatamente. já tá uma loucura já. Exatamente. Entendi. Ele vai vir num cenário caótico. se As apresentando próprias como nações vão apóstolo. clamar por um líder mundial. Isso já está acontecendo. Aí o versículo 9. Então vós hão de entregar para seres atormentados Sim, e matar-vos-ão Porque e sereis aí odiados. na profecia de Mateus 24 engloba também os acontecimentos 70 anos depois de Cristo. Tem que ter, por isso que Jesus fala, quem lê, entenda. Tem que ter muita sensibilidade ao Tem. texto. Muito bom. Tá certo? Nossa. Escatologia tem que ter umas. E este umas evangelho do três- reino será pregado a todo gente para testemunho das ações, então virá o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. 22. E aqueles dias, se não fosse abreviado, nenhuma carne salvaria. Mas por causa dos escolhidos, que é os verdadeiros Israel, serão abreviados, que é 7 anos. Deus determinou Que 7 aí é- anos, 7 anos, só 7 anos. Não Aí podia já- ser mais de 7 entendi. anos. Senão ninguém se salvaria. Porque é grande. Gente, Jesus falou que nunca houve uma tribulação como vai haver. Vou pegar o exemplo, vai. Tipo guerra, A tipo guerra o povo da- passando fome, como Aquela é que guerra é? da Esse- Ucrânia, por exemplo, né? Já passou mais de 1 ano e meio. Né? Só está durando porque tem ajuda dos aliados. Mas se fosse só a Ucrânia e a Rússia lutando assim, Já, a Ucrânia já provavelmente tinha devastado. os Imagina ucranianos o que teriam isso sido vai dizimados. afetar Já no tinha- comércio, Em 7 anos. nessa Nossa. questão. Você sendo atacado por uma potência maior que você durante 7 anos. Entendeu? Bom, Complicado. Muito Mas bom. queremos agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, nossos telespectadores. Muito obrigado pela audiência, obrigado por estar nos acompanhando até este exato momento. O nosso podcast acabou demorando um pouquinho mais, mas é porque foi um assunto bem delicado, um tema delicado e um assunto que, assim, está em todos os jornais, todas as notícias, em todas as redes de telecomunicações, e é algo que a gente precisa tomar atenção. Então, a gente foi sensibilizado, né? O Papo com a Uma Deb foi sensibilizada a trazer esse bate-papo, que vamos fazer isso mais vezes, né, ô Lucas? Com certeza. Então fique à vontade aí para jogar no nosso Instagram ideias, no nosso canal, jogar ideias de debates, de pessoas que a gente pode trazer, porque a gente vai trazer, eu acredito que será uma bênção, né? Que o propósito desse bate-papo é alcançar vidas, é propagar o evangelho Isso. e trazer informações para Muito pessoas bom. que não tiveram acesso a essas informações. E muito obrigado, pastor Luciano. Eu que Muito obrigado, agradeço. pastor Eu Johnson. que agradeço. Lucas, tá com a palavra. Com certeza, agradecer a cada um dos telespectadores. O nosso diretor jogou algumas enquetes aí muito importantes que vai nos ajudar e muito aí no decorrer do podcast, né? Papo com a Uma. Pastor Johnson, mais uma vez, muito obrigado. Privilégio pra gente recebê-lo aqui. Fique à vontade para... eu agradeço muito a vocês, agradeço o pastor Adriano, né, que é o coordenador da UMA. Adriano, eu conheço ele desde criança. Não vou contar aqui o segredo, né? Na outra oportunidade a gente... né? E está aqui do lado do meu amigo, meu companheiro, né, o pastor Luciano Pereira, que eu fiz questão que ele estivesse aqui junto comigo.
nesse fogo cruzado, né? Eu falei, eu não vou sair vivo, então vou levar alguém comigo nessa batalha aí. A Bíblia fala para não andar sozinho, anda em dois. Exatamente, Né? então eu estou cumprindo o mandamento bíblico, estou andando em dois, né? E obrigado, Isaac, obrigado, Lucas, obrigado, equipe, Eliabe, a Maiara, né? Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe os jovens, estudem, né? Estudem porque a gente não sabe nada, viu? O que nós falamos aqui... Não sabe nada, Lucas. Eu cometi alguns equívocos, tenho certeza disso, mas Sim, isso é normal, sim, estamos também. num podcast, ao vivo, então... Faz parte, Eu tinha um monte de coisa anotada aqui, mas é difícil, né? Muita coisa para falar. Muita informação. Tá bom, mas quem sabe estaremos numa próxima aí. Deus abençoe. isso aí. Muito obrigado. Sem dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. Pastor Luciano, também queremos agradecer. Fique à Minhas vontade. palavras são as mesmas, né? Agradeço a todos vocês, toda a equipe aí, toda a equipe. Pastor Johnson também que me convidou, né? Estou aqui também porque ele me convidou. Falei, vamos lá. É um assunto que eu faço questão de participar, né? É um assunto também que me cativa muito, né? Essas questões relacionadas a Israel, não é? Israel, tudo que acontece eu estou atento, então eu agradeço a Deus pela vida do pastor Johnson, né? Meu amigo, pastor, e a todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Muito Tamo feliz junto, por estar pastor. aqui. E não Feliz. podemos esquecer, eu desejo um feliz aniversário para o pastor Antônio Pedro Pedro. Bispo. Feliz Mandaram os aniversário. comentários aqui já. Aniversário dele. Mandaram os Já tava comentários. esquecendo, né? Parabéns, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e o seu ministério. Glória a Deus. Ele que Parabéns, também nos deu pastor. a honra de estar conosco. Isso. Nossa, e foi Bem. sensacional. De Glória a verdade, Deus. pastor. Quantas que experiências, né? É muito aprendizado, sério. Deus. Bom, muito Deus bom. abençoe, Inclusive, pastor. até colocaram a minha foto aí. Nós vamos contar essa história. E também, né, creio, Isaac, que temos alguns pastores também É verdade. participando. Nós queremos agradecer e também abrir aí a ideia para os pastores, para quem sabe levar pastor Johnson, pastor Luciano na sua Isso. congregação para dar um estudo lá, porque é um Seminário teológico, escatológico. escatológico é Excelente. muito bom, porque nós, como cristãos, precisamos ter essas informações, precisamos saber. É E verdade. hoje em dia a gente percebe que há uma dificuldade, muitas pessoas estão perdidas, estão dentro da igreja e não Crescer na graça e e no não sabe conhecimento. o que vai acontecer, como que vai acontecer, o que tem a ver. Exatamente. Então, é uma oportunidade. Pastor Luciano sempre dá estudos escatológicos. Pastor Johnson parece ter uma Não, enciclopédia. geopolítica. sabe todos os anos, todas as datas. Meu Deus! Eu errei algumas aqui. E os nomes, né? Os nomes. Os imperadores. Meu Deus! Muito bom. Vamos intensificar, né, esses estudos aí com a Wikipédia. igreja, que é muito bom. E, mais uma vez, agradecendo a cada telespectador. Muito obrigado pela audiência que vocês nos deram hoje. Muito obrigado mesmo. Mesmo assim, pedimos, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não compartilhou, Isso aí. faça isso, continue ajudando esse trabalho. Tem gente de longe nos ouvindo aí. Tem. Pernambuco, Estados Unidos. Tem gente de Paraíba. da África é, também, olha aí. Bolívia. Essa É, aí. Que é bem. isso mesmo. Da África, o irmão Chimica. Não sei o que é, mas eu vi aqui. Se for o Chimica, é lá de Moçambique. Tinha o pessoal aqui. Que bênção. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos finalizar com a oração. Pastor, podemos fazer o seguinte, pastor Johnson ora, e o pastor Luciano, meu pai tem sempre o costume, quando ele vai lá, de ministrar a bênção apostólica no hebraico, né? Opa, a bênção sacerdotal, né? Foi substituída pela bênção apostólica. Vamos aproveitar esse momento. Então, pastor Johnson, faça essa oração Perfeito. e logo após, nosso pastor Luciano ministre a bênção. Senhor nosso Deus, queremos agradecer, Senhor, por este momento que estivemos aqui, Senhor, crendo que o Teu Espírito Santo se fez presente Oh, meu Deus. nesta reunião, neste podcast, aonde podemos aqui, Senhor, falar sobre a Tua palavra e poder, Senhor amado, contemplar as obras das Tuas mãos. Oh, aleluia. Sabendo, ó Deus, que as Tuas profecias e as Tuas promessas, Oh, Israel, elas Deus. se cumprem Toma, e se Senhor. cumprirão. Teu povo em Nós tuas mãos. cremos, ó Deus. Oramos, ó Pai, povo pela da tua vida aliança. do povo de Israel, Oh, meu Deus. pela vida das vítimas das guerras Tem misericórdia, de meu todos Deus. os lados. Pedimos, ó Deus, que a tua igreja Oh, aleluia. esteja firme na terra, fazendo a sua obra, Maranata. para que cada um possa desfrutar das bênçãos celestiais Sim, meu Deus. que tu tens nos prometido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. A bênção. A benção. Yevarecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav lecha vichunecha Isar Adonai panav lecha veasen lecha Shalom. Vocês comigo assim, ó.
Amém. 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 Só o amém que a gente tá falando, Lucas. É cantado, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado a Muito todos. obrigado a todos.